Olá, como vai? Tudo bem? Uma pergunta para vocês. Vocês acham que a educação dos filhos hoje está mais difícil ou lá no passado era mais difícil? É mais fácil educar os filhos hoje ou lá no passado era mais fácil? O que você acha? Eu vou dar aqui a minha opinião. Lá no passado, no tempo das nossas avós, provavelmente era mais fácil educar os filhos do que hoje. Por muitas razões, por diversas razões, mas principalmente porque havia menos separações e os casais viviam mais tempo juntos e a criança recebia o amor da mãe e recebia a autoridade do pai. Então a criança ela tinha a influência diretamente no dia a dia da mãe e do pai. Na minha opinião, esse é um fator que facilitava educar as crianças, porque formava ali uma parceria no dia a dia da mãe e do pai. Outro fator é que as mães, na sua grande maioria, lá no passado, não trabalhavam fora. Então a mãe ficava o dia todo dentro de casa e ela podia cuidar dos filhos ali no dia a dia e ela podia dar amor à criança e dar educação. Então no dia a dia a mãe estava ali dando amor e dando limites. Não quero julgar aqui o mérito dessas questões de separação de casais e nem julgar as mães que trabalham fora. Quem trabalha fora trabalha porque precisa. Na sua grande maioria trabalha por necessidade. Eu estive conversando com um professor de karatê e ele estava dizendo que lá no passado, num passado não muito distante, as crianças vinham para as aulas de karatê por causa do esporte. Os pais percebiam que as crianças tinham habilidades naquele esporte e colocavam seus filhos lá. Hoje, a grande maioria das crianças vem por encaminhamento do psicólogo, ou do psiquiatra, ou dos educadores das escolas. E que a cada 10 crianças, 8 chegam com problemas de transtornos. Transtorno de déficit de atenção, transtorno de hiperatividade, problemas de relacionamento, problemas na disciplina, desajustes na escola. Então a criança é encaminhada para o karatê, não, na sua grande maioria hoje, não simplesmente por causa do esporte, mas para resolver um problema de transtorno, mas que ele não sabe ainda exatamente quais são os motivos de tantos desajustes e tantos problemas com as crianças e— que talvez seja por causa
que ele falou, né, talvez seja por causa do excesso de celulares. Então, olha aí, né, todo mundo está percebendo que as crianças estão chegando com muitos problemas. Inclusive nesses esportes assim que são muito bons, né, como o karatê, porque trabalha os valores, trabalha a disciplina, trabalha a integração da criança na vida social e dá a ela condições de se adequar, né? A criança com 3, 4 meses de aulas ali do karatê, ela já se adapta melhor na escola e em outros lugares. Os educadores e os cuidadores devem estar conscientes de que deve educar as crianças seguindo os princípios da ética, da moral e dos bons costumes. E os educadores devem estar conscientes de que devem educar seguindo esses princípios, mas não só com palavras, mas também dando o bom exemplo. Então, a ética, a criança precisa aprender a ética, precisa aprender a moral e os bons costumes. E os casais, os educadores, os cuidadores cristãos devem também passar para a criança os princípios bíblicos. Os princípios bíblicos ajudam muito aos pais na educação das crianças. A Bíblia também ensina como educar. E os casais, os educadores, os cuidadores, aqueles que têm obrigação com as crianças, principalmente as famílias, é muito bom também que professem uma religião e levem as crianças para uma religião, porque as religiões têm doutrina e essa doutrina ajuda as crianças a seguirem normas, a seguirem regras, a se comportar com obediência. Então, a criança, quando ela aprende a obedecer uma norma religiosa, isso ajuda ela nos demais ambientes, nos demais lugares na sua vida. É preciso tomar cuidado porque a falha na educação dos pais com seus filhos jamais ou dificilmente poderá ser suprida por outras pessoas. Quando os pais falham na educação dos filhos, os outros dificilmente poderão suprir essa falha, porque os outros apenas colaboram, mas a responsabilidade maior é do pai e da mãe. Ou do pai, quando só ele que é o cuidador, que é o educador, ou da mãe, quando só ela é a educadora. Então, voltando à pergunta anterior, se hoje está mais difícil, na minha opinião, sim. Hoje está mais difícil. Eu citei 2 fatores,
mas existem muitos outros fatores, como por exemplo hoje as redes sociais. As redes sociais que as crianças e adolescentes gostam muito. Se não tomarmos cuidado, eles vão passar o dia todo nas redes sociais e já está provado que o excesso faz muito mal à criança e ao adolescente. E a todos nós, né? Não só as crianças, mas faz mal, o excesso vai fazer mal a todos nós. Lá no passado, os nossos pais, nossos avós, tiveram muitos filhos, não é? A minha mãe, por exemplo, teve 12 filhos. A minha sogra teve 10 filhos. E eles conseguiram nos educar com as dificuldades da época, às vezes de pobreza, de falta de recursos, mas conseguiram criar os filhos mais ajustados, mais equilibrados e com nível melhor de educação. Hoje os fatores que alguns eu já citei estão comprometendo a educação das nossas crianças. Então muita coisa precisa ser repensada e readequada. Esse foi mais um vídeo no canal Silso Só Pensando. Até o próximo vídeo.